Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, no devocional ao Espírito Santo, na oração do entardecer. Nós estamos analisando alguns aspectos acerca do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre um aspecto, o primeiro aspecto pessoal do Espírito Santo. Vamos analisar, amados. Eu estarei utilizando a Bíblia no meu próprio celular para analisar as passagens. Então convido vocês a adentrar comigo dentro da palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Está escrito assim: E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com a qual foste selado para o dia da redenção. Bem, vemos o apóstolo falando que o Espírito Santo pode ser entristecido, pode acabar se entristecendo. Vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, amados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número... 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Vamos ver o que o Espírito Santo está falando para nós acerca desta passagem. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Bem, aqui está falando acerca dos dons espirituais. Vamos analisar a mensagem de hoje. Quais são as características distintas do Espírito Santo? O que realmente o Espírito Santo quer falar para cada um de nós nesse dia de hoje? Eu estarei lendo mais uma passagem, livros de Romanos, capítulo 15, amados, e o versículo 30, e já vamos adentrar na mensagem de hoje. Capítulo 15, versículo 30, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então vamos juntar esses 3 versículos que nós lemos e vamos ver o que realmente, quais as características pessoal são atribuídas ao Espírito Santo. Vemos que ele tem conhecimento, tem sentimento e tem vontade. Então as características distintivas da personalidade do Espírito Santo são conhecimento ou compreensão, sentimento e vontade. Somente, amado, um ser pessoal pode ser entristecido, ser enganado. Somente um ser pessoal tem a capacidade de escolher o que quiser e tem vontade própria. Embora Ananias e Safira tentou enganar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, tendo todo o conhecimento, onisciência, não há possibilidade de enganar um ser tão distinto, semelhante ao próprio Deus. Então, a vontade talvez seja um dos elementos mais distintivos e característicos de uma pessoa. Isso realmente demonstra se uma pessoa, quem é essa pessoa quando ela tem a vontade própria, quando ele age por meio próprio. Então o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Então esse é um atributo pessoal do próprio Espírito Santo. Então esse atributo pessoal
indica que o Espírito Santo é um ser dotado de consciência, conhecimento, vontade e determinação própria. Ele é capaz de amar. O Espírito não é uma emoção, não é uma força, como as pessoas dizem, simplesmente uma força, mas ele é um ser pessoal. E portanto, o Espírito não é uma emoção de apenas uma determinação. Ele tem determinação própria. Ele é capaz de amar. Ele não é simplesmente uma essência. Ele é retratado de maneira pessoal, porque o próprio Deus é pessoal. O Espírito Santo tem a personalidade, do contrário, não poderia testificar aos nosso espírito, e como ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, então ele tem personalidade própria. Ele deve ser também uma pessoa divina, do contrário, não poderia conhecer os segredos que estão ocultos na mente do ser humano. É o Espírito Santo que nos revela, amado. Quando muitas vezes as pessoas dizem, Deus está me mostrando, é na verdade o próprio Espírito Santo que está mostrando. Quando as pessoas dizem, Deus falou para mim falar com você, é o Espírito Santo que está falando por intermédio desta pessoa. Então, nós vemos, amados, que o Espírito, ele conhece o segredo que está oculto na mente, não somente na mente do ser humano, mas também na mente de Deus. Ele revela para nós o segredo de Deus. O Espírito Santo, ele tem a característica do próprio Deus, e ele afeta ele age no nosso intelecto e no nosso coração, que ele atua desta maneira, amado. A segunda característica do Espírito, o aspecto pessoal do Espírito Santo, vamos analisar. É um desafio que enfrentamos na compreensão do próprio Espírito. É que podemos imaginar Deus como um pai de uma forma relativamente pessoal. Muitos têm também uma imagem concreta de que Jesus, conforme ele é descrito no próprio Evangelho, ele assumiu a nossa natureza humana e aparece para nós em forma humana. Entretanto, nós, ao analisarmos o Espírito Santo é apresentado de maneira muito diferente. Ele aparece, amado, o aparecimento impalpável, muito mais difícil de compreender do que compreendermos o Pai e o Filho. Por essa razão, algumas pessoas concluem que o Espírito Santo seja apenas um poder impessoal que age de uma maneira, uma força. Ele não é apenas uma força, mas ele é o próprio poder de Deus, ele tem a essência de Deus. Ao lermos o livro de Romanos, nós veremos que a declaração do apóstolo que até parece bem ao Espírito Santo, diz ele. E em Atos do Apóstolo também ele diz que parece bem ao Espírito Santo e a nós. Seria absurdo se o Espírito Santo fosse apenas um poder e uma influência impessoal. A declaração, em vez disso, indica outro ser pessoal, assim como o Pai e o Filho são seres pessoais. É isso que o apóstolo Paulo mostra. Além disso, como servo de Deus, vamos dizer, como os cristãos, poderia ser batizado em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, segundo Mateus 28, verso 19. Se os dois primeiros mencionados fossem pessoas, mas o terceiro mencionado não fosse, isso não teria sentido. Em vez disso, os três são mencionados como sendo parte do mesmo nome em que somos batizados. Portanto, esse verso nos revela que o Espírito Santo está no mesmo nível de Deus Pai e de Deus Filho. Isso, amado, que há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele também é muito claro sobre a personalidade do próprio Espírito, que o Espírito é chamado Espírito de Deus, é chamado Espírito do próprio Jesus. Então, ele também é conhecido como Espírito da Verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sendo o Espírito Santo conhecido como Espírito da Verdade, né? Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Nós sabemos disso, que Jesus é o Verbo que se fez carne. O Evangelho de João, verdade é uma palavra-chave às vezes. Nossa compreensão contemporânea desse termo é muito abstrata, é muito teórica. No mundo em que nós vivemos, ele tem sido moldado pela filosofia. No entanto, na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, verdade carrega um significado muito pessoal, um significado específico. Jesus é a verdade. João 14, verso 6. Embora a palavra escrita de Deus seja verdadeira, a verdade de Deus é revelada de maneira suprema na pessoa de Jesus Cristo. Conhecemos verdadeiramente a Deus na pessoa de Jesus, de quem a Escritura fala, pois Deus se revelou por meio dele. Então, Deus se revela por meio de quem? De Jesus, e por meio da sua palavra, que é o Verbo encarnado, que é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz que o Espírito da Verdade nos guia toda a verdade. Então o Espírito Santo ele vem para dar testemunho da verdade. Para dar testemunho de quem? Da palavra da verdade, do Verbo encarnado. Ele fez isso ao mostrar Jesus Cristo, ajudando-nos a lembrar que ele disse, que aquilo que Jesus disse, e ele exalta Jesus e nos leva a um relacionamento vivo e fiel com Cristo. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, disse que Deus devia ser adorado em espírito e em verdade. João 4, verso 24. Quando pedimos a direção do Espírito Santo, ele nos leva até quem? Ele nos leva ao Verbo, ele nos leva à palavra, ele nos leva a Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Então, quando pedimos ao Espírito Santo ajuda, Espírito Santo me ajuda a conhecer a verdade, ele te apresenta a palavra. Aqui está a verdade, aqui está o livro da verdade. Ele te apresenta o Verbo de Deus. Ele diz: aqui dentro desta palavra você vai encontrar o Cristo de Deus, o Filho de Deus, a palavra que se fez carne, a palavra que se transformou homem, a palavra que veio e habitou aqui na terra e fez milagre, e que morreu por tua causa, que morreu por minha causa, que morreu pela causa do mundo inteiro. Então, a verdade na Bíblia não é algo abstrato nem teórico, como muitas pessoas, muitas vezes, é apresentado na filosofia,
muitas pessoas não conhecem a verdade, amado. Muitas pessoas são religiosos, mas não conhecem a verdade. Estão presos nas tradições. A verdade é que Cristo é a palavra de Deus que se fez carne e veio, habitou neste mundo e se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essa é a verdade. Então, a verdade não é apenas uma teoria, mas é algo profundamente maior, que o Criador e Redentor, que é chamado de Deus de toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo é, na verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade. Ele é chamado de Espírito da verdade, enviado a nós da parte de Deus Pai, mas foi enviado por quem? Por Cristo, que orou para o Pai. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês um Consolador que estará com vocês, um Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque estará dentro de vós, habitando em vós. O Espírito Santo está contigo. Ele está dentro de você. Ele não é somente uma força. Ele não é somente algo que é impessoal, mas ele é um ser pessoal, dotado de sentimento, dotado de uma natureza divina. Esse é o Espírito Santo. Então oremos a Deus. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos falar primeiro com o Espírito Santo. Depois vamos falar com o nosso Criador, depois vamos falar com o nosso Redentor. Então oremos assim, sendo Deus, sendo o Espírito Santo Deus, então falemos ao próprio Deus. Sendo o Espírito Santo Jesus, então falemos ao próprio Jesus. De que maneira, presbítero? Orando assim: eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui mais uma vez, adentrando perante tua presença, em atitude de adoração, em atitude de reverência à tua palavra. Venho neste momento, humildemente pedir da graça, da unção, do poder, da misericórdia, que o Senhor me unja com tua grande benignidade, pois só tu é Deus, um Deus supremo, um Deus grande, um Deus misericordioso. Eu venho neste dia pedir que a tua graça soberana esteja sobre a minha alma, que teu Espírito Santo venha abrir para mim as infinitas portas da tua graça e da tua infinita misericórdia, que as portas do meu próprio espírito, da minha alma, do meu coração, abra-se definitivamente para abraçar a tua própria palavra, e não permita que eu ouça vozes estranhas e que tente fechá-la. Abre ao meu coração os próprios mistérios de Deus, que a imensidão do próprio universo abra a minha inteligência e que eu possa navegar no oceano do teu Espírito e adentrar dentro da tua graça, enxergar dentro da dimensão do teu próprio Espírito, que eu possa ter sabedoria divina e ter a compreensão divina de poder ouvir a tua voz, que a minha mente não esteja fechada. Então abra a minha mente para que o meu conhecimento possa adquirir a luz do teu soberano amor. Que a minha opinião não seja uma opinião terrena, mas que seja impactado com a presença do teu próprio Espírito. Espírito de Deus, fale comigo, toca em minha alma,
transforme meu ser, transforme meu coração, transforme a minha mente, me dê visão, me dê revelações, me dê os dons espirituais. Abra o meu coração para ter amor, para ter caridade, para que eu não esteja simplesmente olhando para os problemas do mundo, mas que eu possa orar pela necessidade de toda a humanidade, que eu possa me colocar como colaborador na tua grande obra, de proclamar a verdade acerca do teu infinito amor, que eu me torne capaz de estender este amor aos corações de outras pessoas, que a sua graça soberana esteja sobre a minha vida. Neste entardecer, ó Deus Supremo, Deus de maravilha, eu quero orar pelas pessoas enfermas, pessoas acamadas, por todos os pedidos de orações que chegaram até mim, pedidos de uma irmã que pediu que orasse por um jovem que está afastado do caminho e que está preso pelo vício do cigarro. Eu quero repreender todo este vício que tem levado este jovem a poluir o seu pulmão com nicotina. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas enfermas, pessoas acamadas, pessoas que estão no leito da enfermidade, pessoas subjugadas por enfermidades diversas, enfermidade que muitas vezes a medicina diz que é insolúvel. Mas o Senhor sendo Deus, para ti não há nada impossível, pois o próprio Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. E eu creio no poder da cura, eu creio na libertação, eu creio na unção, na transformação de vida, Pai. Por isso eu oro pedindo tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amados, diletos irmãos, amanhã eu não estarei gravando a oração do entardecer e nem o pedacinho do maná dos céus. Então, peço a vossa compreensão que só irei gravar agora no sábado. Sexta-feira eu não estarei gravando, então só voltarei no sábado e depois na segunda-feira. Que Deus vos abençoe. Amém?